Orleans comemora o festival Joana d'Arc, como faz todos os anos nos últimos 4 séculos. Albert Lebrun, reeleito chefe de Estado, está em visita. Estas imagens do presidente da Terceira República Francesa, encontradas no fundo de um sótão, foram feitas por cineastas amadores em Orleans, em 1939. Esta cidade em festa é a charmosa imagem de uma França feliz. Uma filha sorridente da Belle Époque. O país continuava confiante, lembrando-se da vitória de 1918, fiel a seu desejo de preservar a paz a qualquer custo. Nesta França, a diversidade regional é uma realidade. Os mais velhos ainda falam dialetos. Na catedral, a missa ainda é rezada em latim. As procissões e os desfiles nos mostram a ordem social. As hierarquias são evidentes, de magistrados a professores, de oficiais a prelados. Nestas imagens não há testemunho da crise que assola a Europa. Esses homens e mulheres não sabem que estão a apenas 3 meses da guerra e a 1 ano da derrota. Os alemães exibem as cores sombrias de suas camisas marrons e seus uniformes verdes e cinza. Estas imagens, filmadas por membros do Partido Nacional Socialista, profetizam o retorno à guerra. Hitler restabeleceu o serviço militar obrigatório, rasgou o Tratado de Versalhes e rearmou a Renânia. Ela avança contra seus vizinhos e prepara o que no livro Minha Luta chama de um acerto de contas definitivo com a França. Paris mantém uma alegria ilusória. Ritmos afro-cubanos se alternam para abafar a voz do Führer. Um clube de cineastas amadores maravilha-se com o novo lançamento da Kodachrome, um filme para usar apenas a luz do dia, recomenda o fabricante. Assim mesmo, aqui está Montparnasse à noite, atraindo talentos artísticos e literários de todo o mundo. Picasso, Dali, Miller, Man Ray passeiam entre a rotunda e a cúpula, entre o final da crise e o retorno da Guerra Mundial. As manobras militares são constantes. Medo e dúvida voltaram. Contra um Estado totalitário, o que pode a França republicana fazer? Tanto na esquerda quanto na direita, a perda de confiança se manifesta nesta democracia burguesa, e notavelmente entre os que a governam. Há muito tempo, as crises sociais dão lugar às crises políticas. Um cheiro de decadência paira sobre o regime. Para tranquilizar a população, os políticos falam de uma nação de 100 milhões de habitantes. A França sente-se protegida por seu império colonial e seu exército poderoso. Mas quem ainda acredita na eficiência da cavalaria? O exército francês confia em doutrinas ultrapassadas e na grande ilusão de lutar em paz, protegido pela linha Maginot. Quando este festival de arte alemã chega ao fim, forma-se um balé diplomático atrás das cortinas para pôr um ponto final nos últimos 20 anos de paz. Em um mês, a assinatura do Pacto Germânico-Soviético dará carta branca a Hitler. Ao final do festival, o Führer assiste a um desfile de 3 horas. Toda a história da Alemanha é posta a serviço do Terceiro Reich, usando a alegoria de seu grande ancestral, o Sacro Império Romano Germânico de Carlos Magno. Hitler não se cansa de repetir que é o único, desde Carlos Magno, a ter poder ilimitado em suas mãos.
Sans la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête, on le voit. Desgastados por meses dessa guerra de nervos, os franceses mudam seus horizontes, sem mudar suas ideias. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous, ils donnent leur fête. Les lapins nous invitent, souris-moi, courons vite, de grimper. Ao final de agosto, já não há nenhuma dúvida. Os arquivos militares saem das gavetas, a linha Maginot é colocada em alerta vermelho. – 24 de agosto. Os primeiros capazes a ser mobilizados recebem suas missões. Marcel Grégoire, autor destas imagens, abandona a mulher, o filho, sua câmera e se junta à sua unidade, em algum ponto da fronteira com a Bélgica. Primeiro de setembro de 1939, a Alemanha ataca a Polônia. A França e Grã-Bretanha declaram guerra ao Reich. A aviação polonesa é destruída ainda no solo. A ponta de lança alemã está atacando. Hitler arrasa a Polônia em 3 semanas, com o apoio de Stalin. Paris tenta manter a calma, enquanto o rádio repete à distância os nomes das cidades devastadas pelos alemães. Lodz, Danzig, Gdansk, Varsóvia. Aos olhos parisienses, sua capital não passa de um alvo, no qual a Torre Eiffel é o indicador central para os bombardeiros alemães. Nas praças públicas, 32 quilômetros de trincheiras foram cavados para servir de abrigo. Um cidadão americano, surpreendido pela declaração de guerra, filma essas imagens até hoje inéditas da Rua Aubert e do bairro da Ópera, em estado de alerta. Paris está coberta de adesivos. Os rolos de papel adesivo, usados como proteção contra os vidros quebrados das vitrines, estão começando a faltar. Entre as ameaças, a mais preocupante são os gases asfixiantes. É preciso vedar qualquer brecha por onde eles possam se infiltrar. Nunca se esqueça de levar a máscara contra gases que recebeu, repete incessantemente a Defesa Civil. Aprendam a colocá-la cuidadosamente. Em breve, o som das sirenes manda os parisienses para seus porões e abrigos. Os alertas são disparados pelas autoridades para testar a reação do povo. Nas igrejas, milhares de velas imploram aos céus que afastem a ameaça. Os telhados são colocados sob a proteção da Virgem Maria. Os bombardeios tão falados nunca vieram. Pouco a pouco, a vida volta à normalidade. A pré-guerra está derivando para a triste monotonia de uma guerra muito estranha. (10 de maio de 1940). Hitler ataca a França via Luxemburgo, Bélgica e Países Baixos. Ao mesmo tempo, seus tanques forçam passagem por Ardennes, um terreno conhecidamente intransponível para veículos motorizados. Apenas uma única cópia destas imagens em Agfacolor foi salva. É o primeiro filme de propaganda alemã em cores. Uma reconstituição filmada várias semanas após o ataque à França. Estas imagens, dirigidas por um capitão da Wehrmacht, eram destinadas às tropas alemãs. É cinema, tanto no sentido puro quanto no figurado.
Por outro lado, estas imagens menos espetaculares são perfeitamente autênticas. Foram feitas por soldados alemães à medida que avançavam pela França derrotada. Este é um filme de 8 milímetros. Mesmo que a qualidade seja questionável, seu testemunho é infinitamente precioso. Para entender seu valor, é preciso saber que qualquer fotografia era proibida pelas autoridades do Reich. Filmar era um ato de espionagem, portanto punido como tal. Imagens caóticas feitas em movimento, detrás de uma porta de carro ou do topo de um tanque. Os cineastas amadores da Wehrmacht, que furtivamente transgrediram o proibido, nos deixaram o legado desse testemunho que é brutal e sem camuflagem do colapso da França. – 4 de junho, o alto comando alemão proclama: acabamos de trazer para casa uma das maiores vitórias de toda a história. E Hitler desembarca na França. Hans Bauer, seu piloto pessoal, que acabou de trazê-lo a Calais, filma Hitler aqui. O Führer está exultante. Seu ataque relâmpago foi um sucesso total. Ele estava certo, em contraste com seus generais. Esse ataque fulminante, baseado na aviação de Goering, tinha varrido tudo em seu caminho. E Hitler veio cumprimentar seu marechal do ar. Ordenou que os sinos tocassem por 3 dias, por toda a Alemanha, para entusiasmo de suas tropas vitoriosas. Este filme, recuperado da casa de um oficial do serviço secreto alemão, cuja existência era desconhecida até pouco tempo, foi feito na época em que Wehrmacht entrou em Paris, em 14 de junho de 1940. A capital foi declarada uma cidade aberta. Nessa mesma manhã, os alemães hastearam a bandeira suástica na cúpula do Ministério da Marinha e depois no topo do Arco do Triunfo. Outro gesto dos vencedores. A Praça da Concórdia foi transformada em campo de pouso do exército conquistador, sob os olhares incrédulos dos parisienses que permaneceram na capital. Os demais parisienses estão em algum lugar, imobilizados na beira de uma estrada, desorientados, nas calçadas e vilarejos abandonados. Duramente perseguidos pelo avanço alemão, todos estão no mesmo barco. Alguns refugiados, sem combustível, encontram viajantes sem trens. Estão indo para qualquer lugar, com os ouvidos atentos ao céu. Vivem sob o terror dos Stukas, com seu ruído peculiar, metralhando as estradas. Eles são capturados pelas intrusas câmeras alemãs. No dia seguinte à assinatura do armistício, ao nascer do sol, Hitler visita como vencedor a capital recém-capitulada. Depois do Teatro da Ópera, seu monumento preferido, Hitler vai até Les Invalides, onde fica por um longo tempo em frente ao túmulo de Napoleão. Sem se importar que a luz do amanhecer era quase insuficiente para sua câmera, Hans Bauer, o piloto do Führer, registra em cores a memória desse momento de glória, a apoteose da derrota da França. Hitler insiste que seu arquiteto, Albert Speer, o acompanhe dizendo: Paris é a mais bela cidade da Europa. O sonho da minha vida era visitá-la. Nossa capital, Berlim, deve ficar mais bonita, e prossegue.
Sempre me perguntei se não seria necessário destruir Paris. Mas assim que terminarmos Berlim, Paris será apenas uma sombra e, portanto, sua destruição será desnecessária. Às 8h30 da manhã, Hitler chega a Le Bourget, onde permanece por 3 horas. É sua primeira e última visita a Paris. Os caminhos da derrota levam para o norte um exército de prisioneiros desiludidos que não entenderam o que aconteceu a eles. Embora tantos tenham lutado bravamente, algumas centenas de milhares de homens foram capturados sem ter visto um único alemão. Os soldados metropolitanos e as tropas coloniais são levados para campos de prisioneiros. Esperam uma libertação rápida, agora que o armistício tinha sido assinado. Notícias animadoras circulam entre essas colunas de homens. Raros são aqueles que tentam fugir. Uma terrível desilusão se estabelece. No final do verão de 1940, 1,5 milhão desses cidadãos franceses encontram-se presos na Alemanha, enquanto a guerra durar. Estimulado por seu sucesso, Hitler não esconde sua satisfação de seu séquito, nem de sua amante, Eva Braun, que filma estas imagens em Berchtesgaden. Depois de seu triunfo sobre a França, Hitler decide rasgar o tratado assinado com Stalin e dirigir seus exércitos contra a União Soviética. Em 22 de junho de 1941, Hitler rompe o Pacto Germânico-Soviético e a Wehrmacht cruza a fronteira russa. Não é possível resistir ao ataque. No final do verão, Mussolini se encontra com Hitler na Ucrânia. Ele veio inspecionar as tropas italianas que serviam na frente oriental. Em 28 de agosto de 1941, quando o piloto do Führer filma estas imagens, a vitória está nas mãos desses dois aliados. Hitler está no auge do poder. Ninguém, desde Napoleão, havia controlado uma parte tão grande da Europa. Durante este período, Paris se resignou a observar o desfile dos vencedores. Todos os dias, precisamente ao meio-dia, colunas de alemães vão para os Campos Elíseos, conduzidos pela música. Soldados de folga frequentam os terraços dos cafés, levam souvenirs, fotografias e, às vezes, como o Dr. Werthauer da Luftwaffe, filmam em cores. Este engenheiro, encantado pelo cinema, apaixonou-se pela capital. Ele passa longas horas filmando a Paris, onde seus compatriotas batem os saltos das botas. Estes filmes são testemunhas excepcionais, porque, ao contrário da Alemanha, ali os filmes coloridos não eram encontrados em lugar nenhum. Desde 9 de julho de 1940, Paris perdeu o título de capital para Vichy. Após a derrota, a Terceira República foi forçada a ceder seu lugar para um novo regime. O Estado francês, sob o Marechal Pétain. A França é dividida em duas partes por uma linha demarcatória. Ao norte, Paris continua sob a autoridade alemã. A derrota valorizou a música. A Wehrmacht exibe suas bandas de música nos 4 cantos da capital. Sem nada melhor a fazer, os parisienses mostram sua indiferença. Grátis, mas financeiramente prejudiciais, os concertos eram financiados pelo governo francês, assim como todos os soldados alemães durante a ocupação da França. A situação dos judeus foi definida em 3 de outubro de 1940. Excluídos de várias atividades, os mais prudentes deixaram Paris. No mercado das pulgas de Saint-Ouen, o Dr. Werthauer filma 2 camaradas alemães diante de produtos que os judeus foram obrigados a abandonar antes de partir.
Nos Estados Unidos, Roosevelt assume seu terceiro mandato presidencial. O mundo todo pergunta: a América se unirá aos adversários de Hitler? Apenas 10% são a favor disso. As poderosas minorias alemãs e italianas querem manter o país longe do conflito com seus países de origem. Eles fazem campanha pelo isolacionismo. Menos de um ano depois, a guerra é mundial. A América se mobiliza e instrui seus milhões de militares a retaliar a agressão japonesa a Pearl Harbor. A própria Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos. Os americanos, temendo um desembarque alemão em suas praias, fazem uma série de treinamentos de invasão na Virgínia e nas Carolinas. Manobras para testar sua capacidade de defesa e reação. É apenas um exercício, mas logo essas balas serão reais. Em Besançon, como em toda a França, milhares de mulheres esperam pelo retorno de um pai, um noivo ou um marido feito prisioneiro. Além da ausência, somam-se as dificuldades da vida diária, trazidas pela presença dos vencedores. Estes alemães, com base na França, filmam seus camaradas ou seus superiores, mas raramente os franceses. Nossos compatriotas nunca tiveram filmes coloridos durante a ocupação. É por isso que este documento, retirado dos arquivos militares alemães, é inestimável. Foi filmado por um oficial da divisão de Panzers em Besançon. Filmar um dia no mercado era algo que, em 1942, teria sido bastante comum para amadores e totalmente sem interesse para cineastas profissionais. Hoje, é um raro testemunho da vida diária de milhões de franceses, inclusive de sua maior preocupação, a busca por sustento. Embora no interior as restrições fossem menos aparentes, o racionamento começava a aumentar. Depois do pão, macarrão e açúcar, é a vez da manteiga e do café. Logo, óleo e chocolate também serão racionados. Os tempos são duros e os franceses irão endurecer também. Todos precisam equilibrar-se entre vales de alimentos e o mercado negro. O dia 8 de novembro de 1942 marca uma virada na Segunda Guerra Mundial. Várias centenas de navios de guerra invadem a Baía de Argel. 100.000 homens comandados por Eisenhower desembarcam no norte da África, que está sob a autoridade do governo de Vichy. As forças anglo-americanas vencem com o apoio de alguns grupos da resistência francesa. Embora a questão tenha sido rapidamente resolvida na Argélia, o mesmo não aconteceu no Marrocos, onde as tropas fiéis a Pétain resistiram à invasão. Foram iniciadas negociações entre representantes de Vichy e o general americano Patton, buscando um acordo para fazer com que a França entrasse na guerra, ao lado dos aliados. O exército americano faz extensos planos para essa operação gigantesca de preparação para desembarcar na Normandia. Darryl Zanuck, diretor dos estúdios Fox, foi encarregado de fazer a filmagem completa. Pela primeira vez, já não são amadores que filmam a guerra em cores, mas os cineastas de Hollywood. No entanto, apenas essas raras imagens da primeira tentativa sobreviveram até hoje. Um contra-ataque alemão destruiu todo o estoque de filmes coloridos usados para documentar o desembarque. O porto de Bonn é atingido no dia 13 de novembro pela Luftwaffe.
Como muitos habitantes da Argélia, essas crianças não consideram as consequências ao mostrar sua alegria pela intervenção aliada. A guerra acaba de dar uma virada contra o norte da África. Eles haviam sido poupados em 1940. Agora vão conhecer os alertas das sirenes, as ruínas, os corpos que devem ser procurados todas as manhãs, as procissões de pessoas sem teto. 11 de novembro de 1942, Argel. Embora não tenhamos filmes coloridos do Marechal Pétain, aqui está um mostrando seu sucessor, o almirante Darlan, ao lado de Eisenhower, durante a comemoração da vitória aliada em 1918. Finalmente, os americanos deram autoridade a Darlan, o homem de Vichy que se alinhou ao campo aliado. Um contratempo para de Gaulle, que verá novamente seu rival, o general Giraud, nomeado comandante e chefe das Forças Armadas Francesas. Giraud nunca conseguirá impor sua autoridade. Ele tentará em vão suceder Darlan. Um mês após a cerimônia, o almirante Darlan será assassinado. 15 de novembro. É decretada uma mobilização geral no norte da África. As tropas francesas vão lutar ao lado de ingleses e americanos. Todos esses soldados acabaram de concluir o treinamento. Agricultores ou estudantes, vindos da Louisiana ou do Missouri, estão entre brancos em um exército americano que ainda admite a segregação racial. Eles agora terão que aprender rapidamente a lutar, a se adaptar ao terreno, a agir rapidamente, o que faz a diferença entre vida e morte no campo de batalha. Não obstante a qualidade e o realismo do treinamento, os recrutas nunca estão totalmente prontos para enfrentar a tensão, a emoção de testemunhar a morte de um dos seus ou para receber um projétil na carne. A falta de experiência torna os aliados particularmente vulneráveis durante as primeiras semanas de combate. Eles são trucidados pelas tropas alemãs já treinadas por Rommel na guerra. 7.000 soldados foram vítimas dos combates sangrentos de Kasserine. Seu treinamento não é suficiente. Há muitos combatentes alistados, mas poucos instrutores. Então, o exército decide passar a tarefa de produzir filmes instrucionais a profissionais de Hollywood, como George Stevens, que fez esse filme na costa argelina em 1943. O filme explica como avançar sobre o inimigo usando um tanque leve como cobertura. Os especialistas calculam que um bom filme reduz a duração do treinamento em até 30%. Em resposta ao desembarque aliado no norte da África, os alemães invadem a zona livre com armas e câmeras na bagagem. A França Central, por sua vez, conhece sem prazer o uniforme dos vencedores. Em 1943, a resistência é organizada pouco a pouco. No interior, o movimento clandestino começa a reunir colaboradores. Os ataques contra as autoridades se multiplicam. A cada dia, as estradas ficam mais perigosas para o inimigo. Do
outro lado da linha demarcatória, a vida é ativa nas cidades martirizadas pelos bombardeios. Elas são varridas pelas ruínas, o máximo que se pode esperar. Os habitantes hesitam em reconhecer seus vizinhos, perdidos entre uma rua incerta e algum terreno vago. Quanto aos edifícios ainda em pé, era necessário dar lugar para as tropas de ocupação encarregadas da requisição. Este vencedor, cuja câmera passeia complacentemente pelas ruínas, leva para casa o escopo da vitória alemã e a extensão do desastre francês. O mar Mediterrâneo é palco de uma batalha feroz entre a Real Marinha Britânica e os submarinos alemães. A missão inglesa é interceptar os comboios do eixo que partem da Sicília e levam suprimentos para as tropas italianas e alemãs na Tunísia. Em janeiro de 1943, um quarto da frota italiana havia sido afundado. A Força Aérea Alemã contra-ataca, bombardeando as bases aliadas abrigadas nos portos da Argélia. Por vários meses, 600 civis tornam-se vítimas do bombardeio da Luftwaffe em Argel. Os americanos aumentam a pressão. Seus aviões de transporte C-47 lançam suprimentos e munições na fronteira da Tunísia. Eles continuam a desembarcar material para equipar as tropas americanas e também as dos generais franceses, Giraud, Delattre e Leclerc. No total, fornecem equipamentos para 8 divisões de infantaria e 3 regimentos de tanques. Esta guerra na fronteira do deserto é assassina e desestabilizante. É feita a céu aberto, à mercê da aviação e da areia, que engripa armas e desmobiliza veículos. Nessa guerra ágil, na qual os adversários caçam uns aos outros no deserto, filmar uma batalha entre tanques é pura sorte. Um cineasta militar viu-se na linha de frente durante a Batalha de Teborba, isolado no meio de uma saraivada de artilharia, com seu rolo de Kodachrome. Essas imagens refletem as decepções sofridas pelas divisões de tanques. As tropas americanas tinham a impressão de ter os melhores tanques do mundo, mas se viram em grandes dificuldades para enfrentar os alemães. Os tanques Tiger e seus poderosos canhões de 88 milímetros demoliram os Shermans, que foram forçados a recuar. Por sorte, os aliados que haviam decifrado o código de transmissão alemão puderam contar com seus serviços de decodificação para antecipar as manobras do adversário e atacar com sucesso cada vez maior. Em maio de 43, toda a resistência do eixo é despedaçada. 250 mil soldados alemães e italianos são capturados. Enquanto os alemães parecem desolados com a derrota, o estado de espírito é bastante diferente no campo italiano.
Em 20 de maio de 1943, o general Giraud e o general Eisenhower passam em revista as tropas aliadas, sob os aplausos da população de Tunis. O desfile comemora a vitória na qual as tropas coloniais francesas tiveram um papel importante, em particular a 2ª Divisão de Tanques Blindados do general Leclerc. A França derrotada de 1940 está começando a se levantar. Essas tropas estão agora se preparando para libertar a capital. Em Paris, todos comemoram em segredo. Do telhado do Teatro da Ópera aos turistas uniformizados, tudo é verde acinzentado na capital. Não existem mais táxis, nem combustível para transporte. O pedestre é o rei das calçadas. Embora os sinais da ocupação não sejam aparentes, os alemães estão presentes em toda parte. Aqui na esquina da Rua 4 de Setembro, a ocupação militar é aliada ao policiamento mantido pela Gestapo. Colaboração, sabotagem, denúncia. Todo mundo suspeita de todo mundo. Ninguém mais sabe o que o seu vizinho pensa. Partindo de Drancy, comboios de judeus embarcam todas as semanas com destino a Auschwitz. Não há nada disso neste filme feito por um oficial alemão. Ele frequenta apenas a Paris elegante dessa nova Europa, porque este é o destino que Hitler reserva para a França. Um país dedicado ao turismo e à moda, uma colônia frívola posta a serviço de Berlim. Esses anos sombrios são revelados por trás das cores tão surpreendentes quanto vagas. Por trem, produtos manufaturados e matérias-primas seguem para o leste. As condições desastrosas do armistício abriram caminho para a pilhagem sistemática, para tirar o melhor de um trabalho sujo. Para quem administra essas trocas, os negociantes alemães e a administração econômica do Reich, os negócios estão florescendo. As charmosas mansões que dão para o Bois de Boulogne só têm valor em marco alemão, excessivamente valorizado pela ocupação. O autor dessas imagens, um capitão da Wehrmacht, é o encarregado comercial para champanhes e licores. Em Paris, o Reich leva a boa vida, entre 2 alarmes de sirenes. Porque, com a aproximação de 6 de junho, os bombardeios aéreos aliados infligem punições mortais à França ocupada. Para manter os alemães em uma posição de incerteza com relação aos locais de desembarque, as fortalezas voadoras atingiram tudo entre o Loire e o Sena. Uma de cada vez, Orléans, Villacoublay, Le Bourget e dezenas de outros alvos foram reduzidos a chamas. Paris e seus arredores são alvos frequentes. Os aviões aliados são atingidos repetidamente. Não há sobreviventes deste avião inglês. O efeito psicológico dos bombardeios não é favorável aos aliados. A propaganda alemã tira vantagem disso para denunciar os criminosos do outro lado do canal. Em Londres, Churchill vem lutando contra Hitler desde 1940. Foi daqui que de Gaulle trouxe um renascer de esperança para a França em 18 de junho. É daqui que o desembarque na Normandia está sendo preparado.
Na Inglaterra, o dia D foi precedido por outra invasão de 2 milhões de soldados americanos e um punhado de correspondentes de guerra da imprensa americana. Um deles, Jack Libb, decidiu fazer um diário em filme colorido para a família, que deixou em Nova York. Isso permitiu que conhecessem o Hyde Park, o império da democracia, onde oradores fazem todos os tipos de protesto contra a guerra ou contra mulheres uniformizadas, decadência dos costumes ou os direitos de opositores conscientes. Para escapar do bombardeio de Londres, as crianças foram levadas para o interior. No entanto, os bombardeios já diminuíram há vários meses e os pais estão começando a mandar buscar seus filhos. Na costa inglesa, os preparativos para o desembarque vão sendo feitos. O treinamento é prioritário. Dia 28 de abril, os habitantes do sul da Inglaterra começam a ver passar as tropas em grande número. Os portos estão em estado de alerta. Os soldados se empilham em barcaças superlotadas que os levam para os navios. Expostos ao mau tempo, a armada se alinha solenemente, de um ponto do horizonte a outro.